Olá, meus queridos. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre técnicas de terapia. Eu estou até dentro do meu consultório nesse momento e fiquei refletindo o quanto houve mudanças da década passada, do século passado para essa década. Estamos na era de uma neurociência que comprova tudo o que foi feito lá atrás, mostrando para a gente a validação das técnicas que utilizamos. E hoje eu vim falar para vocês sobre trauma, de uma maneira totalmente diferente. Eu vim falar para vocês sobre trauma de um jeito que você vai entender como a neurociência tem visto. O trauma, ele não fica lá no passado, ele está em você, no seu corpo e registrado na marca corporal, guardado em você. Nós podemos tê-lo disparado por uma buzina, por uma fotografia, por um cheiro, por uma palavra de alguém, por um gesto que vai nos desencadear o mesmo sentimento que tivemos quando sofremos aquele trauma naquele momento. Portanto, as técnicas para trabalho com trauma mudaram. Não dá para a gente ficar regredindo a pessoa para levá-la lá na infância e julgá-la dentro do trauma. Só vamos retraumatizar. Mas dá para a gente, no momento presente, escutar o corpo dessa pessoa quando ele fica muito ativado. Ela fica muito agitada. O sistema nervoso autônomo é que nos comanda. Se eu pego um objeto e atiro em você, você vai fazer assim com a mão antes de perceber. Mas se eu pego esse objeto e entrego na sua mão, você estende a mão antes de perceber. Quem fez isso? O seu cérebro que raciocina? Não. Quem fez isso foi o seu sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele nos rege a nossa temperatura, rege o nosso batimento cardíaco, a nossa digestão e tudo mais. Ele é comandado por um nervo chamado nervo vago, que tem um ramo ventral e um ramo dorsal. Esse ramo ventral inerva os nossos pulmões, inerva o nosso coração, inerva a nossa traqueia, e ele passa nessa região. O ramo dorsal vai para as nossas vísceras, todas elas dentro do nosso corpo. Nós temos uma parte do sistema nervoso autônomo que é de luta ou fuga, o sistema simpático, que nos ativa quando frente a algum perigo, para que a gente bata, luta ou fuja. Mas quando a situação é um perigo iminente e que nós não temos poder algum, quem vai comandar é o sistema parasimpático dorsal, aquele que passa atrás da gente, botando a gente no sistema parasimpático mais primitivo, o de recolher como um polvo que recolhe dentro da sua caverna. Os peixes cartilaginosos já faziam isso e se escondiam na caverna quando passava um perigo à frente deles. Então, diante de um abuso sexual, diante de um abuso moral, diante de um assalto perigoso, muitas pessoas viram estátua. Quem está comandando? Parasimpático primitivo, o dorsal, que congela as nossas vísceras, nos congela dentro de nós mesmos, nos impede de ter força, ânimo, memória, ação, nos impede de ter luta ou fuga, que é o sistema simpático ativado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o trauma está nesses dois pontos. Sistema simpático ativado, luta ou fuga, eu estou muito acelerado, muito hiperativado, dou respostas correndo, estou irritado, estou gritando, estou com enxaqueca, estou brigando. Eu estou hiperativado, dou respostas além da conta, grito, xingo, irrito. Sistema simpático ativado, luta ou fuga. Mas às vezes as situações são tão graves em nossa vida, e aí durante a pandemia ficou tão grave que muita gente entrou para o sistema parasimpático primitivo, vago dorsal, do nervo vago dorsal.
Muitas pessoas deprimidas no máximo, sem vontade de sair de casa, sem ânimo para qualquer coisa, sem palavras. Outros com fibromialgia, que é um sistema também vago dorsal, encolhe lá dentro e deixa a musculatura toda travada, e isso vai trazer as dores nas juntas no corpo e etc. O colo irritável, ativado e hiperativado, mas ao mesmo tempo congelado, vai atingir as vísceras do intestino, mas as vísceras ativadas lá dentro de uma parte toda congelada, soltando cagaço, medo pelo sistema parasimpático dorsal. E assim as doenças crônicas vão acontecendo, porque quanto mais ativado eu tô, mais eu libero cortisol. Por quê? Porque o cortisol, ele vai dar o agito para que eu possa fazer alguma coisa. Então, o que é importante eu entender? Que se eu continuo em estresse, eu mantenho o trauma dentro do meu corpo, hiperativado ou congelado. Eu não preciso fazer muitas técnicas para ir à regressão. O que eu preciso é descongelar essa pessoa ou tirar ela da hiperatividade, da luta ou da fuga. Como é que nós vamos tirar uma pessoa desse estado? Com o nervo vago ventral, a respiração da coerência cardíaca, uma respiração calma que abraça o coração, um relaxamento progressivo que traz acolhimento, uma voz que traz o acolhimento, a sensação de segurança, uma terapia que traz segurança, uma terapia que traz acolhimento. E essas técnicas são as técnicas empregadas hoje para trabalhar esse trauma. E é por isso que eu estou falando disso com você, porque eu quero te convidar para estar junto conosco num grande evento onde nós vamos contar para vocês mais sobre as técnicas atuais de trauma e que nós estamos usando com mais eficácia porque a ciência já estudou. E muitos dos grandes terapeutas americanos ou do mundo já estão aplicando esse modelo. Olhar o trauma no corpo, respostas de relaxamento. A resposta que vem de dentro do corpo, de baixo para cima, descongelando o parasimpático, o nervo vago dorsal e colocando a pessoa no acolhimento que ela tanto precisa. Você ficou curioso? Se você ficou curioso, então clique em algum lugar aqui e se inscreva para essa grande aula que nós vamos dar sobre trauma e técnicas que se usam hoje para trauma. E eu aposto que você não quer ficar no século passado, que você quer aprender o que a gente está usando hoje, sem tirar nada do que é bom da regressão, pois afinal de contas você usou até o momento e deu certo. E olha, deu certo por coisas que eu vou te contar na nossa aula. O seu acolhimento, o seu envolvimento, a sua postura de terapeuta. Mas eu posso te ensinar muito mais coisas nessa aula. Por isso estou te convidando. Clique em algum lugar aqui e venha conosco.